Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo e provavelmente uma série de vídeos do gênero sobre o assunto pra ter um relato pra mim mesma no futuro. É algo que eu quero ver, me lembrar desse momento e como eu estou me sentindo agora. Espero em breve ver isso como algo que passou, como uma superação, como uma prova que se passou na minha vida, mas que foi superada. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, que não é tão bonito assim, eu tenho apenas 23 anos e eu recebi recentemente um diagnóstico de um tumor na língua. Esse tumor já existe há 3, quase 4 anos, porém eu não sabia o que era, né? Nem imaginava. No início eram apenas umas manchas brancas, começou parecendo uma afta. Lá no começo eu usei até aquele salzinho de afta, porque eu pensei que era uma afta. Mas aumentou um pouco, eu fui na dentista que pensou que era candidíase, mas quando ela fez a raspagem para candidíase não saiu, então não era. Mais pra frente aumentou mais ainda, aí já virou uma leucoplasia. E foi aumentando, eu sempre fui buscando resolver isso, mas eu tentei inclusive fazer acupuntura, deu até uma leve melhorada na época, mas depois começou a ficar muito ulcerado. E o que eram antes apenas umas manchas brancas ficou umas ulcerações mesmo. E isso está me causando uma certa dificuldade para comer alguns alimentos, principalmente os mais ácidos. Agora alimento com muito sal também, alimentos mais temperados, eu não consigo comer muito bem, machuca a minha língua, então eu prefiro nem comer esses alimentos. Há cerca de 3 semanas eu recebi o diagnóstico oficial e fui encaminhada para o ICESP. Lá no ICESP eu passei com um oncologista de cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço, e ele disse que é um caso cirúrgico. Nós tentamos até questionar, ver se tem alguma possibilidade de outro tratamento um pouco menos invasivo e deixar a cirurgia para um último caso, né? Mas ele disse que não, que é um caso cirúrgico mesmo. Então a primeira coisa que eu perguntei foi: como que vai ficar a minha fala depois disso? Afinal, é uma lesão na língua, uma cirurgia na língua. Ele falou pra mim que não sabe como que vai ficar a minha fala, né? Ele não pode me garantir nada. Mas uma coisa que é quase uma certeza é que eu não vou mais falar como eu falo hoje. E nem comer como eu como hoje. A minha deglutição vai mudar, então os alimentos que eu vou conseguir deglutir não vão ser todos, e talvez eu não consiga falar todas as palavras, talvez eu não consiga falar claramente. Eu posso até fazer uma fonoaudiologia, mas nada garante que eu vá recuperar a minha fala. E ainda que eu recuperasse, é algo que leva anos. Essa lesão está ocupando cerca de metade da minha língua na parte inferior do lado esquerdo. Só que ele não pode remover somente a parte lesionada. Ele já deixou isso bem claro, que ele precisa ter uma margem de segurança. Então é preciso remover uma parte do tecido saudável também, para evitar que fiquem células remanescentes lá, que possam dar uma reincidência, uma metástase. Então é uma decisão um tanto difícil, né? Ele pediu uma tomografia para ver se tem alguma coisa mais para baixo, mais na garganta, laringe, pescoço, e para entender exatamente a profundidade, a extensão dessa lesão na parte da língua, né, para entender a parte que precisa ser removida. Apesar de ele ter me falado que é necessária uma glossectomia parcial, ou seja, remoção parcial da língua, existe possibilidade de remoção total do órgão. Ou seja, é difícil, né? Lá eles não fazem reconstrução, porque parece que
considerando uma questão estética. Então, se eu quisesse fazer uma reconstrução, eu teria que fazer num médico particular. Mas ainda que eu fizesse uma reconstrução, eu já vi um pouco sobre isso, né? Eles fazem reconstrução a partir de um tecido muscular do próprio paciente, então da perna ou do braço. Então, ainda que eu fizesse uma reconstrução, eu não teria mais minhas papilas gustativas, não teria mais as mesmas terminações nervosas, então eu não sentiria mais o gosto dos alimentos. Fora a questão da fala, né? Que é um ponto muito importante, né? Eu tenho 23 anos e eu não quero passar uma vida inteira sem poder falar normalmente. Eu acabei de conseguir um estágio numa empresa italiana e eles só me contrataram porque eu falo italiano. E além disso eu tenho agendado uma prova de proficiência em inglês, que é o IELTS, para novembro. Então, se essa cirurgia for feita, eu não vou conseguir fazer esse exame de proficiência, que é necessário para eu me inscrever no curso de mestrado que eu estou interessada em estudar. Então, praticamente, a remoção desse órgão é algo que afetaria e mudaria 100% a vida de qualquer pessoa. E a minha vida nesse momento, eu não quero que mude dessa forma, não tô preparada pra mudar dessa forma. Ninguém tá, né? Mas é uma decisão muito difícil mesmo. Eu acredito que se esse médico se reafirmar novamente somente nessa questão cirúrgica, como ele já disse antes, quando nós questionamos, ele disse que é realmente um caso cirúrgico, mas vai aguardar o resultado da tomografia pra confirmar e me explicar toda a extensão que deve ser removida. Mas se ele bater ainda na tecla da questão cirúrgica, eu acredito que pra mim o melhor vai ser abandonar o tratamento, porque eu tenho apenas 23 anos, eu não fumo, eu não tenho histórico familiar de tumor de cabeça e pescoço, então nenhum médico, nenhum dentista, nenhum profissional que eu já passei até hoje não foi capaz de explicar a origem dessa lesão. Porque eu não me encaixo em nada dos fatores de risco, em nada de nada, sabe? É um tipo de lesão que dá geralmente em idosos, fumantes. Ainda que eu fosse fumante, eu nunca fumei na minha vida, mas ainda que eu fosse fumante, levaria muitos e muitos anos pra começar a desenvolver uma lesão do gênero. E, pelo contrário, aparentemente não tem nenhuma explicação física, científica para o surgimento dessa doença. Essas semanas têm sido muito difícil, muito pesadas. Eu fui quase todos os dias para o ICESP para fazer um exame, outro exame, consulta, e eu fico observando os pacientes de lá. Não é um caminho que eu quero tomar, não é isso que eu quero pra minha vida. Tudo bem que nem sempre tudo é como a gente quer, né? Às vezes a gente faz os nossos planos, a gente tem os nossos sonhos, mas a nossa vida segue de acordo com os planos de Deus. Eu não planejei isso, eu não esperava por isso, mas eu ainda posso escolher não ir para o destino desse tratamento, que é um tratamento muito difícil, muito pesado e é um tratamento de longo prazo. Ainda que seja feita somente a remoção cirúrgica, depois para eu conseguir recuperar a minha fala e a minha deglutição, pode ser que eu fique meses babando por não conseguir deglutir normalmente. Nesses dias que eu fui lá pro ICESP, eu me senti tão cansada, tão esgotada fisicamente, psicologicamente. E foram só dias de exames e de consultas, eu nem comecei o tratamento ainda. E eu não sei o quanto que eu tô disposta a começar esse tratamento e seguir isso como uma rotina, virar uma rotina, ir lá para o hospital todo dia, toda semana, todo mês. Eu já conversei com a minha família, eles disseram que independente da minha decisão, eles respeitam totalmente. E pra mim,
entre viver uma vida longa, mais 50 anos pela frente, 60 anos, mas dentro de um hospital, fazendo tratamento, fraca, sem conseguir comer, sem conseguir falar, ou viver, sabe Deus, mais 10 anos, mais 15 anos, mas viver bem, viver falando, viver comendo, viajando, experimentando, saboreando comidas de lugares diferentes, até quando Deus me permitir. Eu prefiro ficar com essa opção. Mas eu só sei que, independente do que for pra acontecer, tá tudo nas mãos de Deus e vai ser de acordo com a vontade de Deus. Hoje, o meu coração tá muito em paz. Eu tô muito em paz, graças a Deus. Porque foi um mês difícil, semanas difíceis demais. Chorando quase todos os dias. Mas eu sei que Deus tá presente na minha vida e que Ele não me permite passar por isso sozinha. Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Se isso foi permitido acontecer na minha vida é porque eu sou capaz de enfrentar isso, mas eu ainda não sou tão forte assim. E é por isso que Deus está presente na minha vida. Sei que tem um propósito muito maior do que eu posso imaginar, muito maior do que eu posso compreender hoje. Eu espero compreender em breve esse propósito, poder superar isso e daqui a um tempo, quando for o tempo de Deus, eu sei que não vai ser hoje, eu sei que não vai ser amanhã, mas quando for o tempo de Deus, que eu possa falar sobre isso como uma superação, como uma prova que foi vencida. Esses dias eu tava ouvindo um hino que diz que ninguém explica Deus. E a semelhança que eu vejo com isso é que ninguém explica essa doença. Na minha idade, tendo uma vida saudável, comendo bem, ninguém explica isso fisicamente, cientificamente. Então, talvez a explicação seja espiritual. Acredito que todos nós temos um propósito e todos nós temos uma vida passageira aqui nessa terra. Às vezes a gente vive com a sensação ou com a certeza de que a gente vai estar aqui para sempre, ou de que a gente vai estar aqui por muitos anos, muitos e muitos anos. Mas cada um vai estar aqui o tempo que Deus permitiu, o tempo que for necessário para que o seu propósito seja cumprido. Eu vejo que Deus me permitiu falar a língua dos homens. Algumas pessoas ficam impressionadas que eu falo português, inglês, espanhol, italiano. É tão irônico ter essa doença logo na língua, com tantas partes no corpo, logo na língua. Talvez esse seja um desafio de Deus para mim, porque o que me falta é falar a língua de Deus, falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Todo mundo sofre, todo mundo passa por dificuldades, ainda mais nesse período, né, nessa pandemia. A diferença é que quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente sofre, mas sofre com alegria, a gente sofre com a certeza de que vai dar tudo certo, de que tem um propósito sendo cumprido, que existem dias de luta e dias de glória, mas para chegar nos dias de glória, a gente tem que passar pela luta. Obrigada por terem assistido até aqui. Peço que vocês coloquem meu nome nas orações de vocês, para que dê tudo certo. E beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.